Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um COBcast, o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. A gente sempre trazendo os grandes personagens que fazem do time Brasil uma potência olímpica cada vez mais forte. Os Jogos Olímpicos estão chegando e vai ter muito COBcast durante os Jogos Olímpicos, diretamente de Paris, com uma programação especial. Mas enquanto essa hora não chega, a gente continua por aqui fazendo esse bate-papo, essas entrevistas com os atletas, dirigentes, treinadores que estarão lá em Paris representando o time Brasil. E você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Se não o fez, faça para receber as notificações dos nossos novos episódios, porque lá em Paris vai ter muita coisa, muitas edições duplas por dia com material, um conteúdo diferenciado. E também não se esqueçam de se inscrever no Spotify, porque o COBcast também está no Spotify. Certo? Terni Castro. Certíssimo. Tudo bem? Eu não tenho mais nem o que falar, né? Porque ele já disse tudo, não estou brincando. Seja bem-vindo mais uma vez ao COBcast. Sempre um prazer estar aqui ao lado do amigo, né? E hoje a gente tem uma convidada de peso da luta. Luta não, né? Que a gente já vai começar explicando essa diferença aí da modalidade. Vou deixar para você que é o host aí fazer essa introdução. Não, mas eu acho que hoje você faz. Ah, é? É, então tá bom. Vamos mudar um pouco. Então eu vou chamar aqui a nossa convidada, né, especial, a Júlia Penalber, nossa única representante do wrestling, que agora é wrestling, antes era luta olímpica, a gente vai explicar essa diferença. Júlia vai ser a nossa única representante em Paris 2024. Prazer recebê-la aqui, Júlia. Estamos muito felizes em tê-la conosco. E já começa emendando essa primeira pergunta. Qual a diferença entre wrestling e luta olímpica? Explica pra gente aí essa mudança que teve na modalidade. Parabéns pela sua introdução. Muito obrigado, muito obrigado. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? Estou muito feliz de estar aqui, né? De poder explicar um pouquinho, né, da minha modalidade. E eu sempre acompanhei, né? Eu acho super legal essa ideia que vocês tiveram e obrigada por me chamarem. Prazer ter você aqui. Prazer todo nosso. Então, antes, né? O wrestling, na verdade, era conhecido como luta olímpica aqui no Brasil, né? Mas em 2013 tiveram algumas mudanças ali que o wrestling ficou um pouquinho ameaçado de sair dos Jogos Olímpicos. Então a United World Wrestling, né, que é a federação internacional responsável pelo wrestling, né, no mundo, ela acabou tendo essa visão, né, de globalizar o wrestling. Então a globalização se iniciou do próprio nome. E aí, porque a gente chegava em alguns lugares, em um lugar era luta olímpica, no outro era lucha, no outro era wrestling, no outro... enfim, cada país chamava de um nome. Uma nomenclatura diferente. E aí, para facilitar, digamos assim, né, um pouco mais isso, começou-se a utilizar wrestling. Então, a Confederação Brasileira antes chamava CBLA, né? Na verdade, era de lutas associadas, né? Que era luta olímpica, grappling, beach wrestling, né? Passou a se chamar CBW, que é a Confederação Brasileira de Wrestling, e aderimos a esse nome. Eu sei que é um pouquinho mais difícil de falar pra gente, né? Às vezes me perguntam se é Wesley, se é Wesley. Wrestling, é um pouquinho difícil, mas quando a galera não sabe, eu até falo, é luta olímpica, você conhece? E aí, quando não conhece, eu vou mais profundamente e falo luta greco-romana. Mas luta greco-romana não tá certo, né? A greco-romana é um estilo dentro do wrestling. Dentro do wrestling nós temos dois estilos, que é o estilo greco-romana e o estilo livre. O estilo greco-romana só tem, né, para o gênero masculino, e você só pode utilizar, aplicar, né, fazer a luta em si com do tronco para cima. Então você pode abraçar, pode usar a mão em cima, os braços, mas não pode botar nem usar a perna e nem botar a mão na perna do adversário. Já no estilo livre, como o próprio nome diz, né, você pode utilizar a mão nas pernas, né, você pode ficar livre realmente, menos estrangulamento, chave de braço, soco. No wrestling não existe nada disso. E tem para o gênero masculino e feminino também. O wrestling, ele é baseado em... fala um pouco sobre como que você aplica os golpes, né? Tem aquele que você... encostamento, que chama, né? Que fica com as costas no chão e aí acaba a luta, mas tem aquele... como é que é? Mais agarrar, arremessar no chão? Como que são os golpes, assim, as técnicas principais do wrestling?
Assim, o wrestling é um estilo é uma luta, né, de combate, né, de contato direto, só que sem nada para segurar, em contato realmente direto na pele, né? Por isso que a gente utiliza a malha, né? Antigamente, antes de Cristo, né, que já se tem evidências que tinha wrestling, né, naquela época, não no mesmo formato que a gente luta hoje em dia, mas eles lutavam nus, né? Então a malha vem com essa ideia, né, de moldar o nosso corpo e ser realmente um esporte de combate corpo a corpo mesmo. Ainda bem que a malha veio. Ainda bem que pensaram na malha, né? A malha Ainda foi bem que alguém pensou nisso, né, uma hora. E aí, a partir disso que foi se moldando o wrestling, né, então para os tempos atuais. E aí o objetivo principal, né, do wrestling é o encostamento, né, que é encostar, imobilizar o adversário com as escápulas encostadas no tapete, né? Nossa área de combate se chama tapete. Não é um tatame, é um tapete. Isso, tapete, né? Que é aquela área circular, né? Sim. Que tem atualmente a gente usa na cor laranja, mas varia, né, de acordo com o evento. E tem um círculo menor no meio, que é onde se inicia a luta. E aí o objetivo principal, digamos assim, comparando com o judô, né, o nosso ippon, né, é o encostamento, que se você conseguir imobilizar o adversário com as escápulas encostadas, você termina a luta. Por isso que muitas vezes a gente vê cenas, né, nosso próprio treino, né, a gente faz muita ponte, né, com a cabeça, a gente vê cenas, algumas fotos, o pessoal tentando, ficando todo torto, assim, né, para exatamente não encostar uma das escápulas, né, e poder ter chance de voltar em pé e começar de novo a luta. Esse é o chamado touch, né, que é o encostamento lá no... Exato. O golpe final, digamos, o golpe Isso. perfeito, né? É o golpe perfeito. Simulando, comparando com o ippon no judô, né? Isso, mais ou menos isso. Exatamente. E aí tem outras formas também de vencer dentro do wrestling, né? Que é através da superioridade técnica, né? No estilo livre, seriam 10 pontos de diferença. No estilo greco, são 8 pontos de diferença. E você me perguntou em relação as quedas, né? Os golpes, né? As projeções. O tipo de técnica que vocês utilizam, assim, Sim, né? Quais são os golpes? Eu costumo, né, utilizar... A gente, no wrestling, tem bastante ataque de perna, né? No estilo livre, né? Então, é muito tradicional do nosso esporte. Mas eu costumo utilizar muito, como eu vim do judô também, né? Eu tive a base do judô. Alguns golpes que foram inspirados, digamos assim, no judô, né? Que a gente chama de, por exemplo, ippon seoi-nage, né? A gente no wrestling tem uma outra nomenclatura, que é volteio de braço, né? Comparando assim, né? Tem o volteio de cabeça e braço, que é o koshiguruma, né? Que a gente abraça a cabeça do adversário. Né? Pô, tá na minha cabeça esse aí. Óbvio. Porra, quem não conhece o koshiguruma? Mas o ippon seoi-nage é mais conhecido, assim, né? Com toda a sua expertise. Não conheço. Não conheço. Quando você pega o braço do adversário, meio que como foi adaptado pro wrestling, né? Eu posso mostrar aqui agora, tô brincando. Faz aquela alavanca assim, né? Faz uma alavanca com o braço do adversário. Dentro do wrestling, eu domino o braço do adversário no caso, com a minha mão direita por fora, e a mão esquerda, o braço esquerdo, entra e faz tipo... consegue um certo controle ali do ombro do adversário. Sim. E eu viro de costas e projeto o oponente até o chão. Tá ansioso até o tapete. Ter essa... Pra testar, né? Pra testar esse golpe. Assim, a gente pode providenciar isso. Acho que a gente pode fazer esse momento aí. Depois que ganhar a medalha olímpica, a gente comemora você fazer isso com toda a equipe da comunicação para ensinar todo mundo. Ó, tá aí, galera da comunicação. Agora, olha só. Marcado, hein? Tá marcado. Olha só, você sabe por que eu sei várias coisas do wrestling? Vou fazer uma propaganda nossa aqui. Porque agora nós temos nas nossas redes sociais e também no nosso site um projeto especial para os Jogos Olímpicos que são vídeos explicando com detalhes todas as modalidades olímpicas. Então, nosso ABC Olímpico. Exatamente. ABC Olímpico, confira lá nas nossas redes sociais. Algumas modalidades já entraram, outras ainda vão entrar, mas nosso site, nas nossas redes sociais, Instagram, @time Brasil. E eu fiz o vídeo do wrestling, então eu tô ligado nesses detalhes Teremos essa bela voz modalidade. Na animação do wrestling. Porque é uma modalidade com muitas especificidades, né? Isso que você está explicando.
Mas você já introduziu um assunto que a gente ia falar mais pra frente, mas já vamos entrar nele, porque você falou, eu vim do judô. E você teve uma carreira longa no judô, né? Você chega no wrestling ali já profissional, digamos assim. Você chega em seleções de base no judô. Fala um pouquinho sobre essa sua história no judô, que começa uma criancinha e você constrói uma carreira consolidada no judô, né? E antes de você falar sobre isso, Júlia, um passarinho contou pra gente que, inclusive, a sua mudança pro wrestling teve em relação a essa questão da catada de perna, né? Que é um golpe proibido no judô. Enfim, as regras mudaram, mas a catada de perna ela foi decisiva aí nessa sua ida pro wrestling. Sim, foi isso mesmo? É um spoilerzinho, né, da história. Porque no wrestling você pode catar a perna à vontade, né? Na sua... Pode, no estilo livre pode, estilo né? livre. No greco-romano não. Também não tem pro feminino, então assim, não pode, mas estilo livre é à vontade. E o pessoal faz muito bem, inclusive. Mas eu iniciei minha história lá atrás, né? Iniciei com grande inspiração no meu irmão, que é o Vitor Penalber, que também foi atleta olímpico de judô. E temos 2 anos de diferença, então ele iniciou na idade mínima até então, que era 4 anos de idade, com nosso primeiro sensei, que foi sensei Orlando Araújo, né, numa escola perto de onde a gente vivia. E aí, ele sempre sendo uma inspiração para mim, eu via praticando, eu queria praticar também, mas eu era muito pequenininha, né, porque eu tinha 2 anos de idade. E no decorrer desse ano, meus pais contam, eu não lembro, né? Que eu ficava... assim, com 2 anos você já queria, você via seu irmão e você, Sim. mesmo tão pequenininha, você queria, já falava ou se expressava de alguma forma que você queria fazer o judô? Sim. Legal. Com certeza a influência dele era muito grande, né? Que eu queria imitar as coisas que ele fazia, mas que bom, né? Que eu quis imitar, né? E depois de um ano, o sensei acabou... abrindo uma exceção para mim, né? E aí me deixou entrar com 3 anos de idade, então eu iniciei ali com 3 aninhos e fui vivendo, né, no meio do judô. Pratiquei outras modalidades também, mas não era muito boa. Pratiquei natação, cheguei a fazer jazz também, mas não tinha talento nenhum. Isso que eu ia falar, porque são coisas um pouco diferentes, assim, né? O jazz da luta é um pouco diferente. Acho que o jazz me perdeu, né? Porque... Não, você deveria ter um talento incrível no jazz, exatamente. A galera ia pro lado, eu ia pro outro. Não, ainda bem que você foi pra luta. Corporal, né? Todos eles trabalham, movimento e tal. Mas... Então ali, vamos dar um colher de chá pra nossa convidada. Né? Você vai de uma coisa mais delicada do jazz por uma coisa um pouco mais bruta das lutas de... Não deixa de ser uma dança, né? Sim. Tá dançando ali com o parceiro de uma forma um pouco menos delicada. Exatamente, um pouco menos carinhosa, né? Mas enfim, aí você emendou no judô, começou com 3 anos e seguiu. E segui. E aí, sempre tive o sonho, né, de ser uma atleta de alto rendimento, porque eu via que ele estava chegando, e isso me inspirava muito, e comecei a conviver em academia, fomos para academias menores, né, e era muito legal, né, porque eu via atletas se destacando e mostrava na academia, né, a galera se destacando, foi campeão brasileiro infantil, né, e eu queria aquilo. E até então não podia participar porque eu era nova, então foi indo assim, foram se passando os anos e com 13 anos, né? Com 13 anos de idade, eu participei do meu primeiro brasileiro e fui 3º lugar. Aí já veio a primeira frustração, porque na minha cabeça eu queria ser campeã nacional. Já deu aquela mosquinha, aquele gostinho ali, né? Tipo, mas mesmo assim, um 3º lugar também é uma ótima colocação, né? Sim. Na época eu não achava, mas era o início do início ali, né? E aí comecei. No ano seguinte eu tive meu primeiro título brasileiro, né, no pré-juvenil, né, que hoje em dia é sub-15, né? E tive meu primeiro título brasileiro, fui para o Campeonato Pan-Americano da idade, né? Aí fui vice-campeã pan-americano. Depois, no ano seguinte, eu já estava com 15 anos, mas eu já treinava com a galera adulta e, inclusive, eu me inspirava muito nelas, né? Inclusive, uma das atletas que mais me inspirou, né, nessa época foi a Dani Pouzin, né, que atualmente trabalha com vocês. Trabalha, grande arquiteta. A grande arquiteta, que faz toda a parte de estruturação de projetos, enfim. Sim, fera, excelentíssimo trabalho. E ela era seu exemplo ali na... Sim, meu irmão foi sparring dela pro
os Jogos, para a seletiva olímpica, né, para Atenas, e eu a admirava muito, né, porque primeiro que ela era uma mulher, né, era uma das maiores referências que a gente tinha ali no clube que a gente era, né, que era a Universidade de Gama Filho, e eu acompanhava ela treinando duro, então era uma grande inspiração também para mim. E aí, vendo, né, indo para os Jogos Olímpicos, junto com o Flávio, né, eu pude acompanhar todo esse processo, né, então eu queria aquilo ali para mim. E com 15 anos eu tive a oportunidade, eu tive um ano bom, né, comecei a lutar em todas as idades, então lutei no juvenil, no júnior, no sênior, e fui tendo bons resultados em todas as classes, né. E aí eu fui selecionada para ir para uma seletiva pré-olímpica, digamos assim, que tinha dentro do Brasil, né? Dentro dessa seletiva saía um atleta para poder fazer a seletiva com quem estava esperando, que era a seleção B, para poder tentar ir para os Jogos Olímpicos de Beijing. E nisso eu fiquei por pouco nessa seletiva, eu fui para a final, fiquei em segundo, e aí veio aquele gostinho de caramba, acho que a próxima vai ser a minha, né? Comecei a pensar nisso, né? E aí, desde então, eu comecei a correr atrás. Só que depois, né, de uns 2 anos, né, já com 17 anos, eu já estava há muito tempo. Eu era nova, mas já estava há muito tempo no judô. Começaram a proibir a catada de perna. Mudaram as regras, né, porque estavam se assemelhando muito ao próprio wrestling. A galera já não estava mais segurando o kimono para entrar. O pessoal já estava pulando direto nas pernas. E estava descaracterizando a modalidade. Então, a Federação Internacional, né, acabou proibindo, fez com que fosse desclassificado quem encostasse na perna do adversário. E isso foi me complicando bastante, porque eu já tinha uma categoria que era duríssima, né? Qual que era a sua? Era até 57 quilos. É a mesma do que você praticou hoje no wrestling, né? 57. Aí na época tinha com adversários assim, gente nada demais, né? Que era Rafa Silva do 57, né? Era Kathleen. Nada demais, só gente assim, ia ser fácil ir para os Jogos Olímpicos. Ia ser fácil ir para os Jogos Olímpicos. E aí, então quer dizer, eu já tinha que estar a 1000, né? Para tentar ter uma chance, né? E aí, com essa situação, ficou pior ainda, ficou mais difícil. Então, eu tentei me manter ainda por um tempo, mudar meu estilo de jogo, né? Até cheguei a conseguir, né, títulos nacionais, né? No sênior também. Consegui ter uns títulos internacionais ali em pequenas Copas do Mundo, só que não era suficiente. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a praticar wrestling. Eu já conhecia o wrestling por conta de um amigo que também era do judô, né? E ele chegou a realmente fazer essa mudança. E ele falava que eu tinha talento, né? Que eu gostava muito de catar as pernas, que eu era boa nisso no judô e que podia trazer isso para o wrestling. Só que aí eu falava, mas na minha cabeça seria o judô minha prioridade. Então, nesse meio tempo, eu comecei a competir, né, de doida, sem treino, só sabendo a regra em cima da hora. Vamos lá e vendo o que vai dar. Obviamente, eu perdi também, né, porque não treinava. E aí, depois de algum tempo depois, eu comecei a estar desestimulada no judô por conta dos resultados, um pouco frustrada. E eu achei que o wrestling poderia me ajudar nas lutas mais agarradas. Então, eu comecei a treinar até para mudar um pouquinho ali de ambiente. E nisso, 3 meses depois de eu iniciar, de fato, né, os treinamentos, veio a primeira seletiva, né, que era um trials, que teria para selecionar uma equipe para ir para a Europa, para uns torneios na Europa, e outra equipe para Cuba. E aí me selecionaram para ir para Cuba, que era a seleção B. Aí fiquei 1 mês em Cuba, né, com 3 meses treinando mesmo. E Cuba tem uma referência, né, no wrestling mundial, né? O Mihail Lopes, né, é tetracampeão olímpico, né? Tetra, e tá indo pro Penta. Cara, é quase monstro. Michael Phelps, assim, né? Um dos maiores ídolos olímpicos da história, né? Sim, sim. E vai se tornar, né, acredito eu, né, que ele deva se tornar o primeiro atleta da história de esportes individuais, né, que dão somente uma medalha, a conquistar 5 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Vai ser o primeiro. Fenômeno, né? sim. É um fenômeno. Enfim, mas aí você começou a ser convocado para a seleção, faz essas competições, e aí deslanchou no wrestling. Sim, aí eu comecei a ainda ficar meio lá, meio cá, porque eu
tinha ajuda, né, no judô, né? Eu participava de clubes que me apoiavam. Eu era da Marinha na época, também pelo judô ainda. E nisso, né, daqui a pouco eu saí da Marinha porque eu não tive o índice, né, o resultado requerido para renovar mais um ano. E aí eu fiquei só com a ajuda do clube, então era o que me sustentava. Você ficou num determinado momento com os dois, e aí Sim. você foi percebendo que os resultados no judô foram caindo e os do wrestling foram melhorando. Foi Exatamente. mais ou menos assim? Exatamente. E aí, 2013, né, que foi o ano que eu estava com 20 para 21 anos. Foi o ano que eu comecei a competir, então já entrei no wrestling mesmo, né, na categoria adulta, o que foi muito difícil, né, porque eu era faixa preta no judô, digamos assim, não era faixa branca de repente, mas uma faixa laranja, você verde. Começa muito atrás de quem já praticava o Muito. wrestling há muitos anos, né? Então eu sofri pra caramba, né, para poder chegar lá e ganhar uma primeira luta. Era duro, sabe? E, enfim, nos treinamentos eu sofria muito também para entender as diferenças de uma modalidade para outra. Em 2014, eu estava indo melhor, já estava evoluindo. Fui selecionada para ir para o Campeonato Mundial, né, de Wrestling. E aí eu lutei o Campeonato Mundial em 2014. Fiquei em 8º lugar. Tive um bom resultado, né, para quem estava pouquíssimo. Tinha acabado de começar, né? Para quem tinha acabado de começar. E na semana seguinte eu voltei para lutar o Campeonato Brasileiro Sub-23 aqui, de judô. E aí... Era uma rotina meio maluca essa, Não, né? completamente. Nesse momento eu falei, não, eu vou lutar agora, vou cumprir com os deveres, né, que eu tenho com a equipe, e fim do ano eu já vou ficar só no wrestling porque eu quero ir para a Olimpíada, né? E aí foi o que eu fiz. Eu lutei o brasileiro, fui campeã brasileira sub-23, e aí com esse título eu poderia ter direito a participar da seletiva para a seleção, né, judô, só que eu falei, cara, nem faz mais sentido, porque eu não tô nem treinando mais judô direito, né, minha prioridade está sendo wrestling. Então ali eu já vi que eu mudei, né, eu tenho outro foco agora, que é ir para os Jogos Olímpicos. Eu preciso focar toda a minha energia ali. Uma catada de perna mudou tudo. É, e aí nós exatamente. temos a nossa grande referência no wrestling. Mas agora, assim, é aquele tipo de coisa que assim, se não muda uma regra, talvez você estivesse no judô até hoje, né? Assim, Sim, são provavelmente. detalhes que acabam mudando a história. E você, campeã pan-americana, muda a história de uma modalidade também, né? Assim, Sim, você sim. como uma grande referência atualmente, vai ser a única atleta do wrestling nos Jogos Olímpicos. Talvez o destino quisesse que você fosse pro wrestling, porque acho que seu sonho era o judô, né? O wrestling meio que caiu de paraquedas assim na sua vida e você aproveitou. Mas foi algo que te preencheu, assim? Você considera totalmente realizada? O seu sonho... Não, o meu sonho era ir igual o meu irmão foi no judô. Como é que você tem isso dessa história da sua vida comparando com o seu irmão e dentro de você? Engraçado que quando eu fui realizando essa mudança, né, óbvio, né, judô foi a minha primeira grande paixão, né. Eu tenho um carinho muito grande porque formou boa parte do meu caráter, né, Sim. desde novinha. Então, assim, eu como pessoa sou o que sou por conta do judô. E o judô tem muito esse papel de ser um agente Formar transformador um cidadão, né? na vida das pessoas mesmo, né? Desde criancinha. Não só o atleta, né? Os São valores em É. si. Mas o wrestling foi muito natural, sabe, esse processo. Não deixei de amar o judô, mas o wrestling, de fato, conquistou um espaço muito grande, né, na minha vida, né, no meu coração mesmo. Ele veio e realmente, assim, eu espero que os judocas não fiquem chateados comigo, porque eu admiro muito, sabe, a modalidade. Eu tenho uma paixão pelo esporte que eu sigo acompanhando, mas atualmente minha principal paixão é o wrestling. Não tem como, né? É o que eu faço todo dia, é o que eu sinto falta, sabe? Quando deixo de fazer... Assim, talvez seja porque eu ainda estou nesse caminho, né? Mas não sinto mais falta de treinar judô, né? Eu sinto mais falta de treinar wrestling quando eu estou de férias, digamos assim.
né? Mas eu vivo em contato com o judô, né? Não tem jeito. O seu irmão continua trabalhando ele se aposentou, né? Mas ele continua trabalhando na área, na seleção, enfim. O judô tá sempre perto de vocês, assim, e não vai como sair, né? Meu noivo tem uma academia também, né? Com a família dele, que é uma academia de judô também. Eu tô sempre em contato. E a criançada, eu adoro acompanhar a criançada lá, sabe? Então, quando pode também, eu gosto de ver, né, os vídeos, né, de ver os resultados. Então, eu tô sempre acompanhando, cara. Mas o wrestling é, de fato, hoje a minha principal paixão, né? O bichinho do wrestling mordeu, porque a gente percebe assim, com os contatos que a Júlia tem com as outras pessoas, e até com crianças, né? A gente vai chegar lá, vai falar daqui a pouco sobre uma ação que a gente fez recentemente com a Júlia, mas... Ela já levanta a bandeira do wrestling e já fica falando para as crianças, porque eu sou do wrestling, é luta. Já fica ali incentivando, né? Acho que é meio que dá para perceber isso, o brilho nos seus olhos quando você fala sobre a modalidade, né? Quer divulgar cada vez mais também. Sim, e isso foi muito interessante. O fato de eu ter vindo do judô, né? Que é um esporte vitorioso pra caramba, né? Que eu admiro muito, né? Foi como eu falei, formei todo o meu caráter, todo o meu valor em cima de tudo que eu aprendi no judô e com as pessoas que eu convivi. Meus principais amigos, né, hoje são do judô, né? Meu noivo era do judô, então assim, tudo que me envolve é do judô. Só que o wrestling, pelo fato de ter vivido nesse meio, eu vejo o quanto que a gente não conhece outras modalidades, né, que não são tão vitoriosas. E aí o wrestling me abriu esse olho, né, mesmo. Eu consegui ver, talvez aqui no Brasil o wrestling não seja tão grande ainda, mas lá fora o wrestling é enorme. Então essa paixão que temos aqui, por exemplo, pelo judô, né, que era a paixão que eu tinha, né, o wrestling, lá fora o pessoal tem pelo wrestling. Então, quando eu fui percebendo isso, eu vi como que é grande, como que a gente, né, está nesse processo ainda de massificação mesmo da modalidade. Então, eu atualmente me vejo um pouco com esse papel, né? Eu ia fazer justamente essa pergunta para você. O quanto que você, como hoje, o grande nome do wrestling brasileiro, tem esse papel de ajudar nessa massificação mesmo do wrestling para as crianças, adolescentes, e até assim, uma conquista de uma medalha olímpica, por exemplo, você já é campeã pan-americana, o quanto que uma medalha olímpica ajudaria nesse processo de vamos fazer o wrestling virar também uma coisa que as crianças querem fazer, querem praticar, e crescer muito o wrestling, porque comparando com o judô, é um esporte muito menos conhecido, muito menos praticado. Mas você tem esse nome, esse papel. Você se vê nesse papel de ajudar muito nesse processo? Sim, no decorrer desses anos eu fui assumindo um pouco desse papel para mim, né? Eu vi como uma missão. Antes eu tinha um pouco da missão, eu quero ser atleta olímpica. E hoje eu vejo ser atleta olímpica é uma coisa grande realmente, né? Uma conquista enorme, mas eu vejo algo muito maior do que simplesmente ser um atleta olímpica, né? Eu acho que a medalha, assim como aconteceu com a Rebeca, né? Agora nos Jogos de Tóquio, quando ela venceu, né? Ganhou todas aquelas medalhas, né? Não foi só uma, ganhou um monte. Alavancou muito o projeto que ela participou, né? Apesar da ginástica ser muito, muito conhecida, mas alavancou muito os projetos sociais, o interesse pela modalidade. Com a Raíssa, a mesma coisa. Então, eu vejo que a medalha olímpica que o wrestling precisa é para isso, para a gente poder conhecer mais. Atualmente, eu não vejo pais procurando wrestling. Quero colocar meu filho no wrestling, vou pagar para colocar meu filho no wrestling. Não existe isso, sabe? E a gente precisa disso. A gente precisa que os pais conheçam mais o esporte, né? Que é um esporte barato, né? É um esporte dinâmico, é um esporte que é completo, trabalha fisicamente, né? Quando você fala fisicamente, assim, trabalha tudo você tem que ser bom, né? Você tem que ser resistente, você tem que ser flexível, você tem que ser rápido, você tem que ser forte, tem que ter mobilidade, enfim, você tem que ter tudo de bom. E além disso, a parte mental, né? Que a luta em si é muito dura, né? É uma luta e são valores que, como a gente falou, né? Assim como o judô traz muito disso, o wrestling traz também essa questão da gana, né? Da luta mesmo, assim, o pessoal dá tudo ali dentro daquele tapete. E a gente traz isso um pouco para a vida. Eu gostaria muito que as pessoas pudessem conhecer e enxergar mais o wrestling como uma
uma forma de alavancar mesmo, né? Esses seus valores, enfim, para os seus filhos, para sua família. Mas para isso precisa de um pouquinho mais de visibilidade. A medalha seria perfeito para isso, né? Até para difundir mais a modalidade entre os próprios estados, né? A gente percebe nos Jogos da Juventude, assim, tem alguns estados que são nichados ali para o wrestling. Rio de Janeiro, Espírito Santo, o pessoal do norte ali com Amazonas. Tem sempre equipes muito fortes, né? No Nordeste ali com Pernambuco, Paraíba tem também bastante gente. Mas ainda você percebe, somos 27 estados, né? E o Distrito Federal. E assim, podia ser mais difundido, né? É um esporte muito simples, né? Para ser praticado. Sim. Você basta ter uma arena ali, um tatame. Exatamente. Uma malha que não é algo... malha, às vezes um short e uma blusa, você já começa. Já é o suficiente. E é interessante isso, você falando, né, Terne? Porque é realmente isso que está acontecendo. Esse é o nosso panorama atual. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como até uma grande evolução, porque quando eu comecei, né, a competir direto, que foi em 2012, né, para 2013, você não via nem isso, né? Era chegar num campeonato brasileiro adulto, tinha eu e mais 2 meninas, que algumas, às vezes, nem praticavam luta, né? Ia lá, que nem eu fui de maluca, né? Para ganhar um Bolsa Atleta e chegar, porque era mais vazio e não sabia a regra, entendeu? Hoje em dia, não. Hoje em dia, para você ganhar, né, medalhar, você tem que lutar, né? Você tem que saber minimamente, né? Porque a galera sabe se você é do esporte, se você não é, e vai saber como te ganhar se você não for. Então, assim, o nível está aumentando cada vez mais e eu vejo que está sendo feito um trabalho, né? Acho que começou ali já do Rio 2016, né? A gente já veio com a medalha mundial da Aline, que impactou muito para o wrestling, foi muito importante. A gente teve o maior número de classificados para os Jogos Olímpicos, a medalha de ouro da Joyce ali, né? Que todo mundo no Pan de Toronto, né? 15. Que é a primeira medalha do da wrestling, história, né? Medalha de ouro. Em Jogos Pan-Americanos. Então, assim, isso tudo... A história está sendo, né, escrita de tempos em tempos, né? Eu acho que a medalha olímpica seria, né, primordial para dar para alavancar a modalidade aqui. A gente está em passinhos, né? Ainda está num processo que vai ser demorado, né? Não vai ser amanhã, não vai ser após medalha olímpica. Acho que se tiver medalha olímpica agora, né, vão ser anos depois que vai poder colher esses frutos, mas tem que começar de algum lugar. É curioso, só complementando o que você falou, Júlia, até no próprio Jogos da Juventude, que são jogos organizados pelo COB, né, para atletas até 17 anos, a gente já percebe até um próprio movimento no entorno ali, né? Outras modalidades que não conheciam o wrestling, a gente já vê muita torcida. O pessoal o pessoal assiste, é legal. Assim, assistindo, apesar dessas referências aí que a gente deu de alguns estados, né? Meio que todo mundo envolvido. A galera fica empolgada, torcendo. Gritando pelo touch. É muito engraçado, assim. A molecada, ela tá cada vez mais conhecendo esse esporte, né? Uma coisa que eu lembrei, Fabrício, Diga. A gente falando sobre referências mundiais, né? A Júlia trouxe isso. Eu acho que no imaginário até do brasileiro, por muitos anos, o wrestling e a luta olímpica, ela também se remetia ao México, né? Aquela cena caricata da luta livre, né? Como você falou. O quanto isso também impactou, Júlia, para o fomento da modalidade aqui, assim, porque a gente via aquela coisa, a gente sabia que era caricato, né? Que aquilo dali era mais uma coisa midiática, mas assim, acredito que também é você olhar para aquilo dali como uma coisa midiática, a gente pode fazer isso também aqui, não dessa forma, né? Mas assim, para fomentar o esporte e difundir mais. Sim, eu acho que o wrestling está num processo, né? Até internacionalmente falando, né? Está num processo de tornar o esporte mais vendável, né? Então você vê a infraestrutura das competições são enormes, né? Tem telões e mostra, né, quem são os adversários. A galera está começando a produzir, né, fazer, digamos assim, um business ali, né? Que o wrestling precisa disso no contexto geral. Transformar o evento em si num grande evento, não só a luta, num grande show. Os Estados Unidos fazem isso muito bem já, né? Porque primeiro que eles já têm muita cultura ali, né, do próprio esporte em si, então as pessoas querem ir lá assistir, né? O processo de classificação do wrestling, né, são através de seletivas, então a modalidade você ganha a vaga, né, pro país. Então, no caso, os Estados Unidos, eles fazem, independente se foi o mesmo atleta ou não, eles fazem uma seletiva sempre em ano olímpico, né, que é o trials deles, e eles veem através da seletiva quem vai, né, para
para a Olimpíada. Esse evento, né, é um mega evento, lota, e a galera compra assim, alguns anos antes já estão vendendo ingresso, então a galera gosta de acompanhar, e wrestling é muito legal. Eu aprendi porque eu realmente pude ter essa oportunidade, né? Acho que a vida me levou um pouco, mas eu me abri para isso também. E eu pude me apaixonar por wrestling exatamente por isso, que é uma modalidade muito dinâmica, muito divertida. Você não sabe o que acontece em nenhum momento. Até pelo fato de não ter nenhum kimono, né? De não ter nada. Você ter controle sobre alguém sem kimono ali é muito difícil, né? Então tudo pode passar numa luta. E é emocionante mesmo, viu? Vou dar um relato aqui. Eu estava na final da Júlia, lá em Santiago 2023. Tava bem disputado, já ganhou, mas não ganhou ainda, porque ainda tem o VAR. Tem o VAR no... Pra checar, passa no telão, né? O VAR, é muito legal. E todo mundo morrendo lá, o time do Brasil morrendo. Meu Deus, cadê a medalha da Júlia? Aí saiu o VAR, vamos comemorar o ouro. Você estava enlouquecido nesse momento, eu tenho certeza. É porque eu tava esperando pra entrar ao vivo com ela. Então assim, eu tava enlouquecido querendo saber o resultado também, né? Mas... Sofrendo, né? Sofrendo, mas é bacana. É uma modalidade emocionante, assim, né? Em relação ao wrestling, né, ali, pro wrestling que chamam, rola até uma confusão, né? Porque quando você coloca para procurar na internet, né? O que é wrestling? Muitas vezes aparece, né, o pro wrestling. Isso é meio ruim pra gente, né? Porque a galera acaba confundindo, né? E não diferencia muito o que é o que, quem não é do meio, né? Não diferencia muito, assim, né? Mas eu acho que é isso. A gente precisa de algo para caracterizar a modalidade e é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Que nem está sendo feito. Que nem o pro wrestling agora. Seria o... Lucha... a luta livre do México. O do México, né? Que o pessoal usa mais. WWE, WWF. Eu era apaixonado por esse jogo no videogame. Eu era adorável. Sei lá, quando eu tinha 10 anos e era o jogo do WWF, sei lá se era o Mega Drive. Eu adorava e subia no ringue ali, jogava, se jogava em cima. O The Rock saiu de lá. Mas isso aí é uma grande encenação, né? Isso aí é um grande show. É completamente diferente do que a gente estava falando aqui, da modalidade, né? Mas assim, trazer esse modelo, como a Júlia falou, de evento, de show, de entretenimento também. É interessante porque você torna a modalidade vendável, né? Que eu acho que é você atrair patrocinadores, atrair público. Mídia, isso colabora para difundir a modalidade no geral. Nos próprios Jogos Pan-Americanos, assim, numa escala bem menor, né? A gente sabe que é a principal competição multiesportiva das Américas, mas enfim, menor. A gente viu isso na arena montada, né? Tinha lá o telão, enfim, divulgando o VAR ali. Passava realmente os atletas quando estavam entrando para ver quem ia ser competidora, né? Enfim, qual seria aquele combate. Já traz um pouco desse clima de arena, né? De competição, né? Que eu acho que é o que é mais interessante para a modalidade, para poder divulgar mais, né? Sim, mas você queria perguntar outra coisa aí que... Eu ia entrar nos Jogos Olímpicos, né? Porque hoje estamos gravando no dia 25 de junho, ou seja, em exatamente um mês e um dia começam os Jogos Olímpicos. Teremos a cerimônia de abertura. Nós, que estaremos lá trabalhando, já estamos ansiosos. Como está você que vai competir sua primeira edição de Jogos Olímpicos? Está muito ansiosa, muito nervosa? Como você está trabalhando esse seu pré-Jogos Olímpicos? Fabrício, na verdade eu tô tranquila, né? Eu acho que eu realmente estou vivendo o meu processo por inteiro, né? Cada momento do processo. Acredito que o fato de ter classificado, né, na última etapa é muito cruel, porque, né, demora para saber que você está dentro. É muito demorado, é muito cruel mentalmente falando, mas ao mesmo tempo me deixa mais preparada, né? Não me deu muito tempo de sair do eixo, né? De despreparar, alguma coisa do tipo. Então, agora, nesse momento, né, foi só o tempo de voltar, né? Porque foi ali no início de maio. Foi só o tempo de voltar, né, reorganizar ali os planos e a gente já está executando, né, a gente já está em treinamento aqui no Rio mesmo, né, em Niterói, na cidade de Niterói. A gente está preparando totalmente. Eu voltei também de uma viagem agora da Hungria, teve um campeonato, aí foi treinamento de campo, aí já voltei treinando aqui com a galera já reunida. Então, assim, cada momento está sendo aproveitado da melhor forma. Eu sou muito da ideia, né, que
eu acho que durante o fato de eu ter demorado a classificar também, né, para os Jogos Olímpicos me trouxe mais maturidade nesse sentido, de saber que cada momento tem o seu momento. E agora eu acho que tem muita coisa para melhorar, sabe? Eu estou focando nessa melhora do que eu vou querer apresentar lá nos Jogos Olímpicos. Então, para falar a verdade, eu ainda não estou muito com... talvez não seja o ideal, assim, né? Mas eu não estou muito com a cabeça lá, né? Eu estou com a cabeça aqui para o que eu vou fazer lá. Eu acho que essa, para mim, foi a melhor forma de estabelecer meu equilíbrio ali mental para os jogos. Eu vou aproveitar este ótimo gancho que você nos deu para chamar a nossa parceira, que é a Medley. Porque para a Medley, a saúde mental vale ouro. Júlia Penalber, fala sobre o trabalho que você faz para a sua saúde mental, o quão importante ela é. Você falou agora há pouco como você está trabalhando sua cabeça para estar aqui, para estar lá, enfim. Mas fala do trabalho que você faz de saúde mental e o quão importante ele é para você e para você como atleta no seu desempenho, nos seus resultados. O trabalho mental, a gente tem visto, né, cada vez mais a importância dele. Né? A gente viu agora nos Jogos de Tóquio, né, a Simone Biles, como é que ela teve que lidar com toda a pressão, né? Ela que sofre uma pressão enorme. Imagino o quanto que ela deveria estar sofrendo com isso, para ela ter a coragem de abrir mão, né, de Jogos Olímpicos. Sim. Então, assim, ela foi muito corajosa e abriu os olhos, todos nós, né, atletas, que a gente acha que a gente tem que ser forte o tempo todo, que a gente tem que ser imbatível. E atrás do super atleta, digamos assim, tem um ser humano, né? Então eu faço todo esse trabalho com a minha psicóloga, eu tenho acompanhamento dela, né? Eu já acompanho com uma psicóloga já desde 2018, já há algum tempo. Ano passado eu troquei para minha atual, né? Eu sempre tive ótimo trabalho com todas elas, né? E essa minha atual, que é a Maíra Ruas, é uma psicóloga até do Comitê Olímpico também, uma psicóloga maravilhosa. Eu a conheci através dos meus companheiros ali de equipe, que já faziam um trabalho com ela. E foi um grande achado, porque ela veio com essa ideia, né, de trabalhar como ser humano mesmo. Júlia, além dos tapetes, né? Porque ela acredita que o que reflete ali, o que eu faço fora do tapete, vai refletir do que eu vou poder apresentar. E, de fato, isso aconteceu, né? Ela me pegou ali numa reta final, digamos assim, de preparação, mas ela me pegou por diversos momentos ali de grandes alegrias, né? Que foi o momento ali dos Jogos Pan-Americanos, né? E me pegou com um momento de grande frustração, que foi ali o pré-olímpico continental, que eu tinha uma grande expectativa, até pelo fato de eu ter sido campeã dos Jogos Pan-Americanos e eu perdi na primeira luta. Então, assim, para mim isso foi muito frustrante e me veio todo aquele sentimento, né, cruel, que a gente se martiriza muito, né, e acha que as coisas não acontecem, que a gente trabalha duro e que nada dá certo e começam a vir pensamentos negativos. Então a psicóloga, né, Maíra, soube trabalhar isso perfeitamente bem, né? E a gente fez todo um trabalho exatamente para aproveitar cada processo que a gente estiver vivendo e da melhor forma que a gente conseguir. Então, assim, pensando em Jogos Olímpicos, a minha ideia é exatamente essa. Meu desafio comigo mesma, né, é poder estar lá livre, né, me sentindo livre para poder aplicar o que eu quero fazer, o que eu estou pronta para fazer, né? E o resultado realmente vai ser consequência daquilo. Eu sei que falando assim é algo muito simples, né? Sim, parece simples, é meio né? óbvio, né? Sim, e é óbvio, realmente, porque para tudo na vida é assim. Só que aplicar isso, né, com muita pressão, né, com uma pressão não tanto, às vezes externa também, né, mas principalmente nossa, conosco, né? O atleta traz muito disso com ele. Então, o trabalho mental vem como um grande diferencial, né? Eu senti outra Júlia, né? A Júlia que lutou o pré-olímpico no final de fevereiro, né? E a Júlia que lutou o pré-olímpico ali no início de maio. Mais difícil, inclusive, naquele mundial, né? Mundial, né? Exatamente. É óbvio, né? Tem alguns detalhes que a gente pode acertar, mas eu não melhorei de uma hora para outra, assim, né? Eu já estava pronta. A questão é de que forma eu poderia aplicar o meu melhor ali para o que eu precisava. Então, isso que foi trabalhado com ela, e ela fez, né,
perfeitamente bem, em conjunto também com a minha família, com meu noivo, com todo mundo que esteve ali como uma rede de apoio para mim, que também foi fundamental, né? O tema da saúde mental é cada vez mais importante e mais necessário que as pessoas falem, trabalhem e se preocupem. E é por isso que dentro do esporte também se torna cada vez mais essencial. E para a Medley, a saúde mental vale ouro. Você se classificou pelo Pré-Olímpico Mundial, você está sempre ali entre as 10, 15 melhores no ranking mundial. O que é um sonho e o que é uma realidade nos Jogos Olímpicos? É muito distante onde você está hoje das 3 primeiras, o wrestling é imprevisível, sonhar com uma medalha é algo viável. Enfim, fala sobre a sua expectativa de resultados mesmo e do que do torcedor que vai, porque os Jogos Olímpicos o torcedor acompanha todas as modalidades e torce, vai e depois enche o saco e fala bobagem. O que é a realidade para você nos Jogos Olímpicos de Paris? O wrestling tem muito essa pegada. Primeiro que o processo seletivo é muito cruel. Então, assim, são poucas vagas, né? São quantas? São 16 atletas em cada categoria. Então, assim, já tem pouca vaga. Muita gente boa já ficou de fora, né? Medalhistas em outros mundiais desse ciclo ainda ficaram de fora. Então, já é muito disputado já para entrar. Tem então, o corte por país também, né? Que provavelmente alguns países não podem levar, teriam 2, 3, mas não pode levar. Na verdade, como a vaga nessas seletivas mundiais, digamos assim, continentais, são por país, então, assim, uma vez que um país já classificou, nem participa das outras seletivas. Então, são 16 países mesmo, né? Com uma vaga cada, então atletas boas de outros países ficam fora porque só vai uma. Exatamente. Então, já diminui bastante. Então, a gente tem um próprio exemplo no Brasil, né? Que a gente tinha você e... a Laís. Da Laís, né? Fugiu o nome dela. Que ganhou medalha também lá nos Jogos Pan-Americanos. A Laís estava aí, né? Entre as top 10 ali há muito tempo. E aquele negócio, se de repente ela lutasse no dia seguinte, mesmo campeonato, provavelmente o resultado seria outro, sabe? Então, o wrestling tem muito disso. É muito imprevisível e tudo pode acontecer. Então, o fato de estar ali já credencia, né? Todas com uma certa chance, né? E particularmente, né, eu realmente ainda sonho, eu sonho mesmo com medalha, né, eu já lutei com boa parte das meninas e pelo menos ali metade delas, mais da metade ali eu já ganhei, então assim, já tem uma perspectiva muito boa, mas ao mesmo tempo é aquele negócio, no wrestling tudo pode acontecer mesmo, sabe, a todo momento, né? E fora assim, eu acho que eu não sou a atleta favorita da categoria, né? Tem outras atletas ali que estão sendo mais visadas, o que para Jogos Olímpicos eu acho que para mim é uma vantagem também. Eu não gostaria de ser atleta favorita ali. Sim, que é a hora que todo mundo quer ganhar, né? Exatamente. Você pode aparecer como uma surpresa entre aspas, comparando com essas favoritas, né? Com certeza. Então, fora a pressão, né? Que um favorito exatamente. Exatamente, eu acho que isso que pega mais, né? A questão do trabalho mental entra muito forte nisso. E elas vão estar ali no país delas, né, tendo que ser as primeiras com grande favoritismo, né? Na minha categoria, por exemplo, tem países que são favoritos à medalha que não tem muitas medalhas em Jogos Olímpicos, né? Então acaba pesando mais. Então acho que ali na hora tudo pode acontecer mesmo. Eu realmente sonho com medalha. O fato de ter 16 atletas, né, só de você ganhar 2 lutas no campeonato, você já disputa medalha. Então é bem real, assim. Então, tudo pode acontecer. Realmente o dia ser bom, você lutar bem. E você ter um estilo, vai muito de estilo de luta também, né? O campeão olímpico de esportes de combate, né, no geral, acho que são sensacionais, assim, porque eles demonstram um estilo de luta para cada adversário. Para cada adversário. E essa pessoa consegue ser a melhor para todos os estilos de luta no mundo, sabe? Isso é muito grande e não é qualquer um que faz isso.
E eu vejo, você falou do Mihail, né? Ele é um fenômeno da natureza para mim, porque ele não só luta contra si mesmo, como ele luta contra todos os estilos de luta do mundo e ainda ganha, sabe? Todo mundo fazendo tudo para ganhar dele, estudando, treinando, se preparando, fazendo o que for possível e ninguém ganha dele, né? Passa o carro. Exatamente. Então, wrestling realmente é imprevisível. Eu não sei se eu pude responder essa sua pergunta, mas a gente sonha com medalha, mas tudo pode acontecer. Eu não posso prometer nada, porque até todas as Olimpíadas, se pegar os resultados anteriores, teve atleta que tinha sido campeão mundial em todos os mundiais do ciclo, mas chegou na Olimpíada e perdeu. Então, assim, às vezes saiu até sem medalha. A gente tem um exemplo do próprio judô mesmo, que tem muitos atletas que ninguém esperava e vão lá e conquistam medalha, campeão. Tudo pode acontecer. A gente tem casos excepcionais como o Teddy Riner ou o Mihail Lopes, que, beleza, eles vão ganhar com certeza. Ali, mas são pouquíssimos, são casos muito raros. No geral, sempre variam os campeões, né? E acho que é uma tendência das lutas como o judô e o wrestling. O que é uma grande notícia, porque podemos, então, temos chances. Podemos sonhar com essa medalha. E é bom, é uma coisa que eu gosto de falar aqui sempre, né? Porque em época de Jogos Olímpicos, muita gente que não acompanha esporte olímpico vai torcer, em época de redes sociais ainda vai é complicado. Então, assim, a Júlia terminou em 5º no wrestling, que seria um resultado fantástico. Sim. Mas aí para esse público, nossa, o Brasil só termina em 5º, é o bronzil, é não sei o quê. E o tamanho de um resultado como esse é o que representa para a modalidade, para a modalidade, para a história. Isso. Então, como você falou, estar lá entre as 16 já tem que ser muito valorizado, porque é um resultado incrível. E o que você conseguir lá, 11º, primeiro, segundo, também vai ser algo muito grandioso, né? E é isso que as pessoas têm que ter consciência antes de ficar falando bobagem em rede social, internet, como acontece muito. E a gente vai torcer, claro, né? A gente vai estar lá acompanhando para que a Júlia vá para essa disputa de medalhas. Enfim, sim, acho o wrestling nunca disputou medalha em Jogos Olímpicos, então realmente... o fato de disputar já seria histórico para nós aqui do Brasil, né, na modalidade. Uma medalha realmente iria mudar, eu acho que iria mudar o wrestling brasileiro. A gente vai torcer muito para isso. Mas antes da gente ir embora, acho que tem que falar uma coisa que é muito importante, que é assim, introduzir ali meio que no nosso início da conversa, fala um pouco sobre a Júlia fora do tatame, né, que ela falou tanto assim. Fora do tapete. Do tapete, fora do tapete. Eu pensei no judô. Fora do tapete. Fora do tapete. Muito bem, ó, tá atento, hein? Tá atento. Muito bem. Tá fera já, né? Tá expert. Pô, gravou o wrestling. Depois dessa aula aqui que a gente recebeu. Mas então, eu queria te perguntar, Júlia, o quão importante para você é ter esse ambiente externo também te fortalecendo. E aí eu trago um exemplo que a gente teve recentemente, né? O Kobe foi convidado pelo Instituto Nacional de Câncer para fazer uma visita à ala pediátrica. E a Júlia foi a atleta que se prontificou aí, se voluntariou e na hora ela topou, ela disse, eu quero ir. Recebi esse convite, eu quero muito ir, já estou animada. E a gente viu muito isso lá, né? Tipo, a Júlia interagindo com as crianças naquela situação delicada, né? Lutando pela vida. E ela trazendo um sorriso. E quando terminou, uma frase dela me chamou muita atenção. Ela disse, eu que saio daqui reenergizada. Eu que estou saindo com a alegria dessas crianças, porque elas me passaram mais força. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses momentos, assim, o que eles fazem diferença também para a tua vida, para a tua carreira, porque a gente percebe que você não está só ali no tapete. Você está fora dele também fazendo esse tipo de conexão. Sim, foi uma ação, poxa, muito, muito legal. Eu gostei muito de estar lá. Assim como eu falei agora há pouco da Maíra, né, do trabalho que eu faço com a Maíra, da Júlia, fora do tapete ali, o que ela é fora, ela vai poder trazer para dentro. Eu vejo essas ações com essa função, sabe, para mim. Eu estou me enriquecendo ali. Essa ação especificamente, eu pude ter a oportunidade de ver um pouco, né, um dia, na verdade, né, um dia as crianças e vê-las enfrentando algo tão grande, um desafio tão grande, né, uma batalha enorme e com uma alegria, né, com um sorriso no rosto, só pelo simples fato da gente estar ali, né, olhando, brincando com elas. Talvez, não sei, talvez elas não tenham dimensão do que elas estão enfrentando,
mas elas enfrentam com uma alegria, o que eu acho que a gente, como atleta, a gente perde um pouco disso, né? Não tem essa tendência de perder isso no decorrer da nossa carreira, né? É tanta pressão, é tanto resultado, se não ganhar acontece isso ou aquilo, e a gente vai ruminando de tal forma que a gente talvez perca um pouco dessa jovialidade, sabe, na nossa carreira. E você ir para um local desse e ver essas crianças enfrentando a batalha que elas enfrentam, com a alegria que elas estão ali, né, por coisas, digamos assim, pequenas, né, tipo por um sorriso que a gente está dando ali para elas, sabe, por uma simples visita, elas nem me conhecem, elas, provavelmente muitas ali não conheciam wrestling, sabe, e elas estavam super felizes, com o Ginga ali do lado. Foi uma ação muito legal e eu acredito que todo atleta de alto rendimento deveria uma vez na vida passar por uma experiência dessa para poder valorizar o que está vivendo, inclusive os desafios que você está vivendo, porque a gente acha que é o fim do mundo às vezes, né? Você perder, eu perdi, né, minha vaga olímpica para Tóquio, né, na última competição. Na minha cabeça era o fim do mundo naquela época, né? Poxa, eu trabalhei tanto, toda uma vida em prol disso, e de fato sabe, mas quando você para ver no mundo, é uma coisa micro. Sim. Né? E a gente não enxerga. A gente tem essa tendência de olhar só para o negativo, né? E só para aquilo ali pequenininho e torna aquilo enorme. O que, na verdade, é para você sentir aquilo, só que vai passar. Vai passar e eu tenho mais, eu tive outra oportunidade, né? E pude, em decorrência dessa frustração, né? Pude me levantar, né? Um mês depois fui campeã pan-americana, então assim, né, depois conquistei medalha nos Jogos Pan-Americanos, agora conquistei minha vaga olímpica, a vida fluiu, a vida seguiu, e mesmo se eu não tivesse conquistado, eu tive um percurso maravilhoso. Então, eu poder valorizar isso, sentar e olhar, né, que bênção, né, mesmo, né, que privilégio que é poder estar aqui agora, vivenciando esses desafios, né, que a gente, e crescendo como pessoa. Então, foi um aprendizado enorme, eu fiquei muito feliz de poder ter tido essa oportunidade. Algumas pessoas têm me abordado, né? Poxa, muito legal a sua ação. Eu tô vendo até, eu fico feliz, assim, mas não foi legal, assim, minha com elas, foram elas comigo, sabe? Eu que ganhei, na verdade, eu que aprendi muito com elas. Eu espero poder ter dado um pouquinho de alegria pro dia delas, que eu acho que foi minha função ali, mas eu acho que, nesse sentido, eu que aprendi com elas, sabe? Ainda bem que essa foi a última pergunta, que o nosso tempo acabou, porque a gente não teria absolutamente nada melhor para falar depois dessa declaração. Depois, parabéns pela sua atitude de ter ido lá. Enfim, eu nem estive lá e é uma coisa que me emociona. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar o nosso Cobcast. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Foi muito legal ter você aqui com a gente. E a gente vai estar na torcida para sua medalha ou para sua ótima competição. Boa sorte em Paris e estaremos lá acompanhando de perto, torcendo por você, mas muito obrigado pela sua presença. Volte aqui depois dos Jogos Olímpicos, certo? Certo, muito obrigada pelo espaço, por poder apresentar um pouquinho do wrestling, por poder me apresentar também e de falar de tantos assuntos legais e importantes pra gente. Pena que o tempo foi curtinho, porque eu falo a beça também, né? É bom quando fala, isso que é ótimo. Isso é excelente. Muito obrigada, gente, vocês são demais e obrigado por darem essa visibilidade pro esporte olímpico. Imagina, a gente que agradece por tudo que você faz pelo esporte olímpico, pelo wrestling, e obrigado mais uma vez pela sua presença. Terni Castro, muito obrigado pela sua presença também por aqui. É sempre um prazer tê-lo aqui no Cobcast e volte em breve, ok? Voltarei, só me chamar. Prazer então, enorme. Muito obrigado também a todos que acompanharam mais essa edição do Cobcast aqui com a Júlia Penalber, grande atleta do wrestling que estará em Paris. E antes de me despedir, eu estou fazendo na câmera errada, eu vou para a câmera certa agora. Você sempre tem essa mania. Né? Agora eu vou para a câmera certa. Vou me despedir aqui, lembrando a todos que se inscrevam nas redes sociais do Time Brasil, @Time Brasil. No YouTube estamos lá, em vídeo e apenas em áudio no Spotify do Time Brasil também, para você acompanhar os novos episódios do Cobcast. Um grande abraço a todos e até o próximo Cobcast.